pessoal, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana, eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse e também se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre doenças, síndromes, distúrbios e transtornos. Você sabe qual é a diferença? Muitas vezes a gente ouve essas nomenclaturas e a gente não sabe sobre o que a gente está falando. Então é interessante a gente conhecer, até para nos autoconhecermos, né, e entender por que estão utilizando aquela nomenclatura em determinado diagnóstico. E também cada um deles tem um tratamento diferente, então é interessante conhecer. Eu vou começar falando sobre a doença. A doença ela é considerada a ausência de saúde e pelos psiquiatras ela é considerada uma condição que tem uma causa específica. Então, a doença, a gente sabe a causa dela, o motivo por que é se falado daquela doença. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer é causada por uma degeneração do cérebro, né, e afeta os neurotransmissores. Então, já se sabe o motivo, a causa por que isso acontece. Também existem outros tipos de doenças físicas que já se sabem o motivo. Então, é ocasionado por um vírus, por uma bactéria, então já se sabe o porquê. Diferente das síndromes. As síndromes, ela na verdade, ela tem a origem pelo grego e significa reunião. Então, ela é um conjunto de sintomas e sinais. Não se sabe necessariamente o que ocasionou. Então, é olhado quais que são esses sinais e esses sintomas e aí é se diagnosticado como uma síndrome. Então, por exemplo, a síndrome de Down. Se sabe que tem aí uma anormalidade nos cromossomos, se sabe, né, que isso ocasiona de alguma forma a síndrome de Down, mas não se sabe o porquê que ocorre essa anormalidade nos cromossomos. Da mesma forma, a síndrome de burnout. Eu fiz um vídeo aqui sobre a síndrome de burnout, eu até vou deixar aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. Mas essa síndrome, ela causa, né, um excesso de trabalho. Então a pessoa, ela acaba trabalhando muito e colocando ali o trabalho como prioridade da vida dela e acaba esquecendo as outras áreas da vida dela e causando ali um prejuízo no estresse, ansiedade, a pessoa tem uma exaustão, muitas vezes até esquecimentos. Então isso acaba trazendo um prejuízo para ela, mas não se sabe exatamente a origem. Então se sabe ali os sinais e os sintomas, mas cada pessoa pode fazer isso, né? Pode ter esse excesso de trabalho por diversos motivos, né, na vida dela. Então, essa é a diferença principal entre uma doença e síndrome. Já os distúrbios, eles são anormalidades funcionais de um órgão ou de um sistema. Então, na verdade, ele tem algo específico. Então, por exemplo, um distúrbio do sono. A pessoa, ela dorme normalmente e de repente ela começa a ter um distúrbio ali no sono. Então, é um desequilíbrio específico. Não necessariamente ela é uma doença, uma síndrome ou um transtorno. Pode até se enquadrar dentro de algum deles, mas é apenas um desequilíbrio que precisa ser olhado. Por exemplo, um distúrbio da fala. A pessoa ela tinha uma comunicação normal e de repente ela começou a ter um distúrbio. Então, é importante ser olhado para entender o que está desencadeando esse distúrbio. E os transtornos? Da mesma forma que as síndromes, os transtornos também não têm uma origem específica. Eles podem ser ocasionados pela genética, por motivos ambientais, traumas, substâncias químicas. Então, é importante entender que também não tem essa origem, mas que o transtorno, como diz a palavra, ele transtorna. Então, ele causa um desequilíbrio muito grande na pessoa, né? Um transtorno mental e faz com que a pessoa ela se sinta incapacitada e isso em diversas áreas da vida dela. Então, para ser considerado um transtorno, precisa ter um prejuízo em todas as áreas. Então, na área social, acadêmica, área profissional, área afetiva. Então, a pessoa ela entra ali em um descontrole emocional e ela se sente realmente incapacitada.
Então, por exemplo, um transtorno alimentar, a pessoa ela sente ali um descontrole muito grande, né? Ou numa compulsão alimentar, numa anorexia, uma bulimia, um transtorno obsessivo compulsivo também, se percebe ali, né, uma falta de controle tanto com as obsessões, com as compulsões. Também se percebe isso no transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem ansiedade natural, todo mundo, né, precisa da ansiedade de alguma forma, ela é importante, mas naquele momento a pessoa ela tá numa ansiedade exagerada e aí isso acaba trazendo, né, ali grandes prejuízos para a vida dela e ela se sentindo sem controle. Então causa um transtorno muito grande e que precisa, né, ser trabalhado. E como eu falei, cada um deles tem um tratamento diferente. Eles podem até estar em conjunto, mas é preciso fazer o tratamento adequado e entender que conhecendo também o que você tem, o seu diagnóstico, é importante para que você saiba que às vezes aquele diagnóstico, aquele transtorno, síndrome, não vai às vezes sair 100%, né? Melhorar 100%, mas que com um tratamento adequado, isso pode melhorar muito. Então, a pessoa, ela pode aprender a lidar melhor com aquilo, enxergar com aquele problema de outra forma e saber também reagir, se comportar de formas diferentes em cada situação. Então, isso vai ajudar muito, trazendo menos prejuízos para a vida dela e trazendo uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!